Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 2 falando sobre Deus. E aí vem o terceiro item, a providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda a parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Bom, primeiro comentário já, né? É exatamente com essa ideia que eu sempre pactuei, né? Portanto, Deus é o todo. A criação das suas leis e o dinamismo, né, do universo implica na existência dessa inteligência. Então, mas Deus está atuando está atuando porque a lei dele é a constante atuação. Não é necessário que a gente pense que ele esteja se dedicando uma atenção especial para aquilo. Né? A questão é, este é o caminho, este é o ciclo das coisas, né? O caminho pelo qual as coisas fluem. Então, o que está atrapalhando esse caminho devem ser retiradas de alguma forma, certo? Então, a vontade dele é o fluxo, né? O fluxo das coisas. Então, a providência está nesse sentido, em que o fluxo das coisas, o fluxo da vida, a continuidade das suas coisas, estão na ordem das coisas. Então, é uma programação do universo. 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem senão dificilmente compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito, e dele fazem uma imagem à sua própria imagem, que é aquilo que eu falei lá no vídeo anterior, né? Nossos quadros que o pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter esse erro no espírito das massas, que adoram nele mais a forma do que seu pensamento. Para a maioria é um soberano poderoso num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente em suas pequenas coisas. Na impossibilidade que está o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode dela fazer senão uma ideia aproximada, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem pelo menos mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira vista, parece-lhe impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente, não só pelas forças materiais, mas se
pusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia disso. Ele não é inteligente por si mesmo, uma vez que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, dele está, de certa forma, impregnado, e na impossibilidade que estamos de isolá-lo, parece não formar senão um com o fluido, do mesmo modo que o som parece não formar senão com o ar, de sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Acho que está mais ou menos bem explicado essa ideia aqui, né? Então, imagina um programa de computador, né? Software, que está lá rodando num hardware, né? Ele precisa daquele hardware para poder ser executado. Mas em si ele é o quê? Ele é uma criação virtual, né? Seria com uma inteligência em relação ao fluido. Que ocorre assim, ou 24. Então lá, 24. Que ocorre assim ou não com o pensamento de Deus, quer dizer, que ele atue diretamente ou por intermediário de um fluido para facilidade de nossa inteligência. Representamo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido se pode exprimir-se assim, possuindo o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos assim constantemente em presença da divindade, não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ou ao seu olhar. Ao nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é em razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então, segundo a palavra do Cristo, segundo eles estão dizendo, estamos nele como ele está em nós. Veja se isso não é Caibalion. O todo está em tudo e tudo está no todo. Somos o quê? Criação mental do todo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do ato da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente, ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente universal não é, evidentemente, senão uma comparação, mais própria para dar uma ideia a mais justa de Deus, do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objeto fazer compreender a possibilidade para Deus de estar por toda parte e de se ocupar de tudo.
temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode nos dar uma ideia do modo pelo qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais íntimas de todos os seres, e por conseguinte, como as impressões as mais sutis da nossa alma chegam a ele. Foi tirada de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. No universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Compreendeis que não se pode ver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, são seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se pode dizer assim, localizadas em um lugar especial do corpo. Se bem que o número dessas partes constitutivas, de natureza tão variada e tão diferente, seja considerável. Entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em todos os lugares simultâneos. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, assinala para cada uma a sua causa e o seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação de Deus. Deus está por toda parte da natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele. Do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma, num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe tudo o que se passa. Assinala a cada um o que lhe é particular. Pode-se disso deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, enfim, a das criações e do Criador. Kinneman, Sociedade de Paris, 1867. 28. Compreendemos o efeito já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa, igual à da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravidade, calculamo-los e, no entanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produziu. É, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos. 29. Nada impede admitir para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando sem cessar, inundando o universo com seus fluidos, do mesmo modo que o Sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está em a sua ação, sendo também provável que procura constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos, onde a soberana vontade julgue a propósito produzir-se, de onde se poderia dizer que ele está por toda parte e em parte alguma. Quer dizer, em especial
Tem uma parte especial, mas está por toda parte. 30. Diante desses problemas insondáveis, a mesma razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. É a sua essência. A sua solicitude se estende a todos. Compreendemo-lo, não pode, pois, querer senão o nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que sejamos dignos de compreendê-lo. Fazer aqui uma observação. Diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve se humilhar. O que quer dizer aqui? Né? Que a gente tem que parar de achar que temos razão, né? E simplesmente interpretar o que acontece. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Então aqui está falando de duas coisas, justiça e bondade. Horas. Então a gente tem que entender, não. Eu entendo da seguinte forma. Justiça e bondade são duas das suas programações, que nós as seguimos. Então quando nós percebemos que alguma coisa foge a este padrão, então nós falamos, é maldade, né? Ou é injustiça. Porque nós percebemos em nós alguma coisa que está fora a programação de fluxo. Tá? Então a gente julga bondade e maldade, justiça e injustiça. Né? Mas na verdade seria o quê? Alguma coisa que foge do programa natural das coisas. É a sua essência, portanto, justamente a sua essência. A sua solicitude se estende a todos, compreendemo-lo. Não pode, pois, querer senão o nosso bem, e é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Segundo, outro item, a visão de Deus. 31º. Uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Tais são as perguntas que se colocam diariamente. A primeira é fácil de se resolver. Nossos órgãos materiais têm percepção limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo os materiais. Assim é que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise, e todavia não duvidamos de suas existências. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos que se moverem sob influência da força da gravidade e não vemos essa força. Essa aqui é uma perguntinha bem bobinha. 32. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Só a nossa alma, pois pode ter percepção de Deus. Vê-lo-emos imediatamente depois da morte? É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos ensinar. Por elas, sabemos que a visão de Deus é o privilégio das almas depuradas, e que, assim, bem poucos possuem, em deixando o seu envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessária. Uma comparação vulgar o fará compreender facilmente. 33. Aquele que está no fundo de um vale, mergulhado em brumas espessas, não vê o sol, entretanto, pela luz difusa, julga a presença do sol. Se sobe a montanha, à medida que se eleva o nevoeiro se clareia, a luz torna-se mais viva, mas não vê ainda o sol. Não é senão depois de estar elevado acima da camada brumosa, encontrando-se num ar perfeitamente puro, que o vê em todo o seu esplendor. Assim ocorre com a alma. O envoltório perispiritual, se bem que invisível e impalpável para nós, é para ela uma verdadeira matéria, muito grosseira, ainda para certas percepções. Este envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como camadas brumosas que
obscurecem a visão, cada imperfeição de que ela se desfaz é uma tarefa a menos, mas não é senão depois de estar completamente depurada, que goza de plenitude das suas faculdades. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu fulgor, senão por espíritos chegados ao último grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque dele estejam mais distantes do que os outros. Igual a eles, igual a todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Unicamente as suas imperfeições são vapores que ocultam a sua visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não terão necessidade nem de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Estando a visão espiritual desembaraçada dos véus que a obscureciam, vê-lo-ão em qualquer lugar em que se encontrem. Fosse mesmo sobre a terra, porque está por toda parte. O espírito não se depura senão com o tempo, e as diferentes encarnações são os alambiques no fundo dos quais deixa a cada vez algumas impurezas. Deixando o seu envoltório corporal, ele não se despoja instantaneamente das suas imperfeições. É por isso, depois da morte, não se vê Deus mais do que quando estava vivo, mas à medida que se depura, dele tem uma intuição mais distinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Então, pois, quando os espíritos dizem que Deus lhes proíbe responder a tal pergunta, não é Deus que lhes aparece ou lhes dirige a palavra para prescrever-lhes ou interditar-lhes tal ou tal coisa. Não, mas o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, tal como nos ocorre com relação aos espíritos que nos envolvem em seu fluido, embora não os vejamos. Nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Pronto, aqui foi a frase mais clara de toda essa discussão, né? Ninguém pode ver Deus com os olhos da carne. Ou seja, né? Muitas são as estruturas que envolvem o nosso espírito, de tal forma que, para termos visão desse Deus, teremos que ter pelo menos uma igualdade, pelo menos uma proximidade de densidade, vamos dizer assim, né? Então, você tem esse corpo, fora desse corpo você tem o perispírito, fora desse perispírito você vai ter alguma coisa menos densa que os desencarnados não enxergam, que são espíritos mais evoluídos, e aí, portanto, mais evoluídos, que são, no final das contas, pequenas fagulhas de luz que se vê. E só quando estivermos naquela condição é que então poderemos ter a percepção do Deus. Se esse favor fosse concedido a alguns, isso não seria senão um estado de êxtase. Quando a alma está tanto mais liberta dos laços da matéria, quanto isso seja possível durante a encarnação. Um tal privilégio, aliás, não seria senão o das almas de escola, encarnadas em missão e não em expiação. Mas, tendo em vista que os espíritos de ordem mais elevada resplandecem num brilho ofuscante, pode ser que os espíritos menos elevados, tocados pelo esplendor que os envolve, tenham acreditado ver o próprio Deus. Tal se vê, às vezes, um ministro ser tomado pelo seu soberano. Sob qual aparência Deus se apresentaria àqueles que fizeram dignos desse favor? Será sob uma forma qualquer? Igual a uma figura humana ou igual a um foco resplandecente de luz? Eis o que a linguagem humana é impotente para descrever.
porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que dele possa dar uma ideia. Somos iguais e cegos a quem se procuraria em vão fazer compreender a luz do sol. Vosso vocabulário está limitado às vossas necessidades e ao círculo de vossas ideias, e dos selvagens não poderia pintar as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los, e a nossa visão muito fraca para eles, por eles seria ofuscada. Bom, a gente terminou esse capítulo 2 aqui. Só reforçando, né, que veja como a descrição que os espíritas trazem sobre Deus comunga com a de Imhotep no Cabailion, né? Deus é incognoscível. O que quer dizer isso? Ele é o todo, está em tudo e é incognoscível. Ou seja, não se deve ficar tentando, né, criar questões para conhecer a sua natureza. Porque à medida que o homem tenta fazer isso, ele se limita ao que ele conhece, ao que ele já tem conhecimento e que ele imagina que seja. Então, aí é onde que vem as barbáries de colocar Deus na forma humana, né? Deus conversando. Essas coisas não fazem o menor sentido. Isso é próprio de quê? Do espírito encarnado aqui. Tá bom? Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza.